invadam agora o teu coração. Que a Sagrada Família se faça presente aí na tua casa para rezar com você, para interceder com você. Que a presença espiritual de todo o Reino Celeste esteja agora na tua casa. Que teu coração seja invadido por paz, pela alegria de pertença ao Reino dos Céus, meu querido. Meu nome é Érico da Amada, sou do grupo de oração Arca da Aliança, aqui da Forania São Sebastião de Sabará, e estou muito feliz de poder mergulhar junto com você na leitura orante da Palavra de Deus. Mais um dia dessa Léxio Divina, hoje dia 25 de julho, sábado, dia em que a igreja faz memória a São Tiago, o mártir da igreja. Que nós também, assim como os mártires, possamos adquirir essa força para anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, antes de mais nada, meu querido irmão, já que imbuídos na graça da Trindade, a se inscrever aqui no canal da RCCBH. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar aí por dentro de tudo que vai acontecer, de toda a programação. Diariamente nós temos a Léxio Divina, temos os grupos de oração online, enfim, a programação é incrível para nutrir a sua vida espiritual. E hoje, antes de nós darmos início a esse mergulho na Palavra de Deus, que é a presença do Cristo em nós, que nós possamos rezar, que nós possamos clamar o Espírito Santo de Deus. Hoje, de maneira especial, existe sobre nós um chamado para que o nosso coração se volte para a humildade, para que o nosso coração se volte para o serviço. Por isso, vamos rezar junto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós clamamos, Espírito, a Tua presença nesta hora, a fim de que os nossos ouvidos se abram para escutar o que a Tua Palavra tem a nos revelar. Abre também, Espírito, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a fim de que nós possamos enxergar o mundo espiritual, a fim de que nós consigamos enxergar o lugar para onde o Senhor nos quer direcionar com essa palavra. Vem, Espírito, também inundando o nosso coração, de modo, Espírito, que tudo aquilo que não pertence ao céu possa ir caindo por terra agora. Vai, Espírito Santo, preenchendo todos os nossos espaços, de modo que nós não sejamos tomados pela ansiedade, pelos medos, pelas preocupações que estão externas a este momento de oração, mas nós estejamos inteiros naquilo que o Senhor nos propõe a fazer, que é esse mergulho na Palavra de Deus, esse contato orante com a Palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, transformar a minha realidade. Vem, Espírito Santo de Deus, encher o meu coração, inflamar o meu coração, me libertar de todos os males, Espírito Santo de Deus, me libertar de todos os meus pecados que podem, porventura, criar algum tipo de ruído naquilo que o Senhor quer soprar ao meu coração. Espírito, tudo aquilo que me impeça de galgar degraus espirituais possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Fazei, Espírito, com que eu me una a Ti nesta hora, para que esta palavra seja muito bem compreendida pelo meu coração e posta em prática, como o Senhor nos tem convidado aí ao longo dessas últimas semanas. Eu te peço, Senhor, pela intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria. Eu peço, Mãezinha, que a Senhora possa rogar agora, não só por mim, Mãe, mas por cada pessoa que acompanha agora essa Léxio Divina, que reza comigo com a Palavra de Deus. Mãe, a Senhora que é a Mãe da obediência, ajuda-nos, ó Mãe, a imitar as Tuas virtudes e a sermos obedientes como a Senhora foi e atentos à Palavra de Deus como a Senhora o é. Bendita és Tu, ó grande Mãe de Deus. Nós clamamos a Tua intercessão por meio desta Ave Maria. Coloco cada irmão que aqui está, cada aflição, cada angústia que tem se apresentado diante desta tela do YouTube diariamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, meu querido irmão. E eu quero te convidar a pegar a tua palavra comigo no Evangelho segundo São Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Assim diz o Senhor:
Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos e prostrou-se para fazer um pedido. Ele lhe disse: que queres? Ordena, disse ela, que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber a taça que vou beber? Eles lhe dizem: podemos. Ele lhes disse: minha taça, bebê-la eis. Quanto a assentar-vos à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso será dado àqueles para quem foi preparado por meu Pai. Os 10, tendo ouvido, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou e lhes disse: como sabeis, os chefes das nações as mantêm sob seu poder, e os grandes sob seu domínio. Não deve ser assim entre vós, pelo contrário. Se alguém quer ser grande entre vós, seja vosso servo, e se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim é que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate pela multidão. Palavra da salvação. Meus irmãos, o contexto dessa palavra, Jesus estava aqui a caminho, estava para subir para Jerusalém, para acontecer tudo aquilo que a gente já conhece, estava a caminho, se preparando fisicamente, estava se deslocando para a sua paixão e morte, lá para Jerusalém, onde ele entraria ali. E ele está tendo essa conversa com os discípulos, com esses discípulos, e de repente essa mãe estava orientando os discípulos. Ele já vem de uma série de orientações, veio falando da semente, que quando cai em terra boa, essa semente ela produz frutos, da importância desse semeador semear independente do solo onde essa semente vai cair, e aqui ele vai trazer para nós uma nova realidade. Ele vai continuar ensinando ali os discípulos, já vai alertar os discípulos sobre essa realidade de sua paixão e morte. Ele vai falar pela 3ª vez da sua paixão e da sua morte, e entra então esse contexto do evangelho de hoje que a Santa Igreja nos propõe. O que acontece? A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, ela vai se prostrar diante de Jesus e vai pedir a Jesus pelos seus. Ela chega diante dele e fala: olha, mestre, arruma um lugar para o meu filho à tua direita e à tua esquerda. Um lugar no reino, porque Jesus já fazia esse anúncio ali de sua paixão e morte, e já dizia do reino, já dizia da sua ressurreição no 3º dia. E essa mulher, esse coração de mãe, é um coração que ao mesmo tempo é cheio de caridade e ao mesmo tempo um coração que se preocupou ali em colocar os filhos em evidência. E aí ela vai posicionar os filhos diante de Jesus e dizer para Jesus: coloca o meu filho à tua esquerda e à tua direita. Esse estar à esquerda e estar à direita não é apenas um lugar de honra, mas é um lugar de intimidade. É um lugar de intimidade com aquela autoridade que está reinando. À esquerda e à direita de um rei ficavam as pessoas que eram íntimas. Então aquela mulher clamava por intimidade dos filhos com Jesus, configurando Jesus como uma autoridade, como um rei, E aí, dentro dessa perspectiva, Jesus vai dizer para ela: olha, da taça que eu bebo, será que eles podem beber? Essa taça que Jesus já propõe, já reiterando aquilo que ele havia anunciado antes, quando ele está falando de cálice, de taça, o Senhor está dizendo da sua paixão. E ele está perguntando: olha, você quer estar num lugar de intimidade, quer estar ao lado do rei, você está preparado para beber do cálice? Você está preparado para dar a tua vida em sacrifício? Ele diz isso para os discípulos. E aí os discípulos dizem: podemos. Esses 2 filhos, Tiago e João, eles dizem: podemos. E aí Jesus vai alertar, já vai abrir os olhos deles para que tipo de morte eles haveriam de morrer. Jesus disse: olha, essa taça, bebê-la eis. Vocês beberão dessa taça, ou seja, vocês passarão pela experiência do martírio em função da igreja. Passarão pelo martírio em função do anúncio do Evangelho, que foi o motivo pelo qual Jesus morreu, morre para nos salvar, morre pela boa nova, morre por anunciar a boa nova e para que nós chegássemos à salvação. E esses discípulos experimentarão o martírio, portanto eles beberão desse cálice, beberão do cálice amargo da morte.
E aí os discípulos, né, vendo aquela conversa, vendo o que Jesus vinha falando, né, aquela conversa entre os discípulos, a mãe desses dois discípulos e o próprio Jesus, eles vão, como assim, o que está acontecendo? Eles se indignam contra esses dois irmãos, porque estavam ali em plena convivência, estavam vivendo, começando ali uma comunidade de fé, né, e estavam com as coisas todas em comum, e de repente essas pessoas querem estar num lugar de privilégio, e aí Jesus os chama e fala, e exorta, dizendo, olha, lá fora, lá os grandes chefes de Estado, os chefes das nações, eles se comportam dessa forma porque é assim que as leis funcionam por lá. Aqui, dentre vós, que não haja isso, que não haja competição, que não haja indignação, que não haja esse tipo de postura, mas aquele que quiser ser o maior, que se coloque como o menor, que se coloque como servo. Aquele que quer ser o primeiro, que se coloque como escravo. Que é exatamente o que Jesus vai fazer na última ceia, na Santa Ceia, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, ele já deixa ainda mais clara a sua posição de servidor. Portanto, o que essa palavra vem dizer para mim é que eu não me preocupe com honras, que eu não me preocupe com as glórias deste mundo, mas eu me preocupe em servir o outro, em estar a serviço do outro. Isso é o que o texto me diz. E no segundo momento da nossa Lectio Divina, nós somos convidados a nos posicionar diante dessa palavra. Nós vamos para a nossa meditação. Quem é você dentro dessa palavra? Talvez, como eu, me coloco aqui muitas vezes na posição de Tiago e de João, por achar que, por estar seguindo o Senhor, por fazer um esforço para estar do lado de Jesus, eu mereço uma posição de privilégio em relação a outras pessoas, quando na verdade, se eu de fato quero essa posição, eu preciso me colocar a serviço, à disposição do outro, não numa posição de superioridade, não num lugar de fala de quem está num degrau acima, conversando com pessoas que estão num degrau abaixo. Não, eu preciso ir de encontro ao outro, é necessário que eu vá, é necessário que eu sirva. E o Senhor vem alertar também para essa realidade de que se nós queremos o seguir, nós precisamos imitar as suas ações. E imitar as suas ações é também beber do cálice. Será que eu, Érico, estou preparado para beber dessa taça? Essa preparação vem diariamente. Essa preparação vem com essa Lectio Divina, vem com essa aproximação do Senhor. Porque é só quando eu conheço aquele a quem eu quero imitar, que eu conheço a causa, é que eu sou forte o bastante para lutar por ela, para amar essa causa e ir até as últimas consequências, como São Tiago o fez, e até as últimas consequências por essa causa. Então, se eu tiver que beber o cálice amargo, eu preciso aceitar isso no meu coração, porque faz parte do reino e eu estou a serviço do reino. Não é o reino que me serve, não é o reino que me serve, o reino me escolhe e eu faço uma livre adesão. Eu escolho responder a esse chamado inicial que vem do próprio Deus. É uma escolha estar a serviço, me colocar a serviço. E aí o Senhor, Ele vem dizer que eu preciso estar a serviço para que eu seja o primeiro. Quem quiser ser o primeiro, que se faça escravo, que se coloque inteiramente à disposição do outro. É necessário então que no meu coração exista um desejo constante de atender à demanda do outro e não me preocupar com as minhas demandas, não fazer das minhas demandas ou da minha vaidade uma prioridade, porque não existe espaço para vaidade no reino. Não existe espaço para vaidade no reino. Nesse momento agora, querido, eu gostaria de te convidar à oração. Que você possa nesse momento responder ao Senhor em oração, pedir ao Senhor essa força que vem do alto. Senhor, eu quero clamar nesta hora, Deus, e pedir que o Senhor venha retirando de mim toda a vaidade. Retira de mim, Senhor, tudo aquilo que possa querer me colocar numa posição de privilégio. Deus, eu me coloco como servidor, como escravo da tua obra, escravo do teu reino. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu quis que o teu reino me servisse. Por todas as vezes, Senhor, que porventura eu já usei de alguma posição de privilégio, por alguma visibilidade, Senhor, e eu usei isso em meu favor, quando na verdade eu deveria usar a minha visibilidade para servir ao outro. Eu deveria, Senhor, usar
os lugares onde consigo chegar para estar à disposição da necessidade do outro. Por isso eu te peço, Senhor, vem de encontro ao meu coração e transforma as minhas realidades. Transforma, Senhor, de modo que eu consiga perceber, Senhor Jesus, uma ação a ser feita em cada irmão, que eu consiga perceber o coração do outro, que eu passe a enxergar o coração, a alma da outra pessoa, a alma do meu próximo, Senhor. Que meu coração seja preenchido de empatia, que eu consiga me colocar no lugar do outro, colocar a serviço do outro e nunca numa posição de superioridade, Senhor. Eu te peço também força para quando vier a taça, Deus, para quando vier esse cálice, Senhor Jesus, que eu tenha integridade para beber deste cálice e continuar anunciando o teu reino, Senhor. Eu te peço, Deus, eu não sei quais cálices me aguardam, eu não sei que tipo de sacrifícios ainda terei que fazer pelo reino, mas eu te peço força, Deus, força e amor à igreja, amor ao teu reino, Senhor, de modo que eu anuncie incessantemente, oportuna e inoportunamente a tua palavra, anuncio o teu reino, Senhor, independente do que me aguarda, Senhor Jesus, que meu coração seja preenchido de amor, que meu coração seja preenchido, Senhor, com a tua face e que eu te imite, Deus, que eu não queira lugares de privilégio, que eu não busque lugares de privilégio, mas que eu busque estar contigo e batalhar, lutar pelo reino, Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, glorificado seja, Senhor. Nesse momento de contemplação, querido, eu quero te convidar a meditar no versículo que mais chamou a sua atenção. Guarda esse versículo aí no teu coração. Guarda esse versículo. Para mim, um versículo que fica forte é quando Jesus pergunta: não sabeis o que pedis, podeis beber a taça que eu vou beber? Não pode haver ressurreição se não houver sacrifício. É necessário que eu morra para que ele cresça. Isso gasta energia. Que o teu coração possa ir ao longo de toda essa palavra contemplando, ruminando aí o versículo que mais chamou a sua atenção ao longo de todo este dia. Que o teu coração vá se preparando, que o teu coração ele vá entrando mesmo na presença do Senhor. Não para que você fique à direita ou à esquerda, mas para que o teu coração se una ao coração do Cristo. Eu busco, Deus, essa unidade do meu coração com o teu coração. E dá-me força, Senhor, para que eu possa beber o cálice, se for necessário e quando for necessário. Glorificado seja o teu santo nome para sempre, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meu querido irmão. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e fique com Deus.